É um prazer estar na Academia Brasileira de Letras. Aliás, é um prazer duplo, pois ao meu lado se encontra um dos homens mais expressivos da nossa literatura do nosso Brasil, Moacir Scliar, que é um prazer conversar com você. Você que mora em Porto Alegre e veio nos dar esse papo. Você está lançando um livro novo agora, que são as histórias de Porto Alegre. É tudo sobre Porto Alegre. Exatamente, mas antes de falar sobre o livro, eu gostaria de dizer que é um prazer estar sendo entrevistado no programa da FIEG, liderada por esse expoente da comunidade judaica brasileira, que é o meu amigo Osias Wurman. Em relação ao livro, realmente são histórias porto-alegrenses. Eu nasci e me criei na cidade de Porto Alegre, sou filho de imigrantes. Aliás, neste ano nós estamos comemorando o centenário da presença judaica no Rio Grande do Sul. Há 100 anos atrás, a Jewish Colonization Association trouxe para o Rio Grande do Sul as primeiras famílias vindas da Rússia, que se localizaram no interior do Rio Grande do Sul e depois na cidade de Porto Alegre, particularmente no bairro do Bonfim, onde eu nasci e me criei, ouvindo as histórias que meus pais contavam e também as histórias da cidade. Porto Alegre não é uma cidade com muitas belezas naturais, e também não tem um passado histórico muito relevante, como Ouro Preto, mas é uma cidade com nível cultural elevado, uma cidade amável, em que as pessoas convivem muito e que acumulou ao longo da sua história muitas narrativas interessantes que para um escritor como eu são sempre uma tentação. Então, ao longo do tempo eu fui reunindo essas histórias, publicava no jornal Zero Hora e depois então elas formaram um livro que é uma crônica sobre a cidade de Porto Alegre e que, para minha alegria, são ilustradas com fotos do meu filho, o fotógrafo Roberto Scliar, que partilha com o pai essa paixão pela cidade de Porto Alegre. Bom, aproveitando a sua estada aqui, eu gostaria de saber, essa invasão de autores estrangeiros, como é que você vê isso? Como é que ficam os autores nacionais? Bem, eu acho que nós estamos dentro de um processo de globalização que inclui a cultura e que faz com que nós vejamos muitos filmes estrangeiros, ouçamos muita música estrangeira e também muitos livros, não é? Que são best-sellers no mundo e que chegam aqui. Acho que o critério principal deve ser o da qualidade, ou seja, se essas coisas que vêm de fora têm boa qualidade, não vejo por que recusá-las. Mas ao mesmo tempo acho que é importante que a gente prestigie a produção nacional, inclusive na sua variedade cultural, porque o Brasil é um verdadeiro caldeirão de misturas, não é? E um dos componentes dessa mistura, que pode não ser um componente numericamente importante, mas é um componente qualitativamente importante, é o componente judaico. Eu, por exemplo, me considero um escritor brasileiro que traz para a literatura do nosso país esse componente do judaísmo, que é um componente que nos remete a uma antiga tradição e também a um grande poder de criação cultural. Afinal, trata-se de um povo cuja história está ligada a um livro, não é? E livro esse que marcou os destinos da humanidade. Bom, na nossa infância, nós fomos criados em escola judaica, aprendemos Sholem Aleichem, Eli Pérez, os nacionais Monteiro Lobato e os jovens hoje em dia, que podem ler. Bem, existe um grande número de novos escritores no Brasil, muitos deles, inclusive, de origem judaica. Eu citaria, por exemplo, a Cíntia Moscovitch, lá de Porto Alegre, o Bernardo Eisenberg, aqui de São Paulo, né? E vários outros jovens autores que estão surgindo. E eu diria assim que com isso a nossa tradição cultural está tendo continuidade. Mas nós também não devemos perder de vista os autores judaicos clássicos, como é o caso do Singer, né? Do Isaac Bashevis Singer, cujos contos foram reunidos numa coletânea recentemente lançados pela Companhia das Letras de São Paulo e que eu tive o prazer de prefaciar. E relendo esses contos, eu fiquei maravilhado assim como o Singer consegue captar a alma judaica e torná-la acessível a qualquer tipo de leitor, velho ou jovem, culto ou inculto, não importa, não é? É a literatura, grande literatura ao alcance de todos. Existem várias feiras do livro, né, em torno do Brasil todo. Nós, do Rio de Janeiro, devemos ter umas 2, 3 por ano. E
O brasileiro está lendo mais ou está lendo menos com tudo isso? Bom, o brasileiro está lendo mais, as estatísticas mostram isso, não é? Muita gente acha que há uma concorrência dos meios de comunicação, mas o fato é que o contingente de leitores aumentou em função do processo de alfabetização que se acelerou muito nos últimos anos e também do trabalho das escolas. Eu visito muitas escolas e dou testemunho desse belo trabalho que os professores hoje fazem com muita sensibilidade, muita criatividade. Então, realmente está se lendo mais. E esses eventos, como a Feira do Livro, que você citou, são exemplos importantes. E a Feira do Livro de Porto Alegre é um exemplo particularmente importante, porque ela esse ano completou 50 anos e foi uma verdadeira festa lá em Porto Alegre. Nessa ocasião, a gente pôde evocar uma figura que era importante na comunidade judaica, que foi importante na cultura do Rio Grande do Sul, o livreiro e intelectual Maurício Rosenblatt, que foi um dos fundadores da Feira do Livro de Porto Alegre. Feira essa que eu acompanho desde que era garotinho, quando ia lá comprar meus livrinhos, levado por minha mãe, que era professora do Colégio Yiddish e uma grande leitora e uma grande motivadora dos seus filhos. Acho que isso é uma coisa importante que tem que ser dita. O jovem, potencialmente, ele é um leitor, desde que ele seja estimulado para isso. E o papel que os pais cumprem, no sentido assim, de ler para os seus filhos, de levá-los a eventos como a Feira do Livro, de mostrar que eles também são leitores, isso realmente funciona quando se trata de formar jovens leitores. Bom, o seu livro já foi lançado em Porto Alegre, no Sul, e quando é que nós vamos ter a possibilidade de ter acesso a ele, nós, o Brasil todo? Bom, eu acredito que vindo com alguma frequência ao Rio, agora que eu sou membro da Academia Brasileira de Letras, eu espero, não mais nesse ano que já não dá mais tempo, mas no início do próximo ano, fazer aqui realmente um lançamento, não é? E desde já convido todos os meus amigos da comunidade judaica do Rio de Janeiro, que são legião, para partilharem comigo a alegria desse livro. Bom, quero agradecer a você, a essa conversa tão importante, tão assim amena, embaixo das palmeiras da Academia Brasileira de Letras, em nome da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, e nossos telespectadores são muitos. Obrigado pela sua contribuição para a nossa cultura. Shalom. Shalom para vocês todos, e não nos esqueçamos que moremos no Rio, ou em São Paulo, ou em Recife, ou em Porto Alegre, nós todos fazemos parte da comunidade judaica brasileira.